Good morning, everyone. E bom dia a todos. Vamos pôr de pé e vamos fazer uma oração. Vou pedir a Sandra para vir à frente para trazer para mim. Heavenly Father, we are very happy to be here in this place today. Querido Pai, nós estamos muito felizes de estarmos aqui esta manhã. And we do ask that you prepare our hearts as we come to worship you and to give you the honor that you deserve. E pedimos que tu prepares os nossos corações enquanto nós te louvamos e que nós possamos dar-te a honra que te é devida. We thank you for this time of the year where millions or even billions of people will be celebrating Christmas. Nós te agradecemos por esta época do ano em que milhões de pessoas ou bilhões de pessoas vão estar a celebrar o Natal. Only you know our hearts and help us to indeed celebrate in such a way that brings honor and praise to your name. Só tu sabes e conheces os nossos corações, então ajuda-nos a louvar-te de uma maneira digna do teu nome, Senhor. We commit to your care those among us who are sick physically. Be with each one of them. Entregamos ao teu cuidado aqueles do meio de nós que estão doentes fisicamente, sei com cada um deles. We pray for those who are spiritually sick that you will show mercy and bring revival to their hearts. E te pedimos por aqueles que estão doentes espiritualmente, que tu tragas a cura e o reavivamento aos teus corações. We ask, Holy Father, for your servants who are serving you all over the world, that you encourage them and help them out. Pedimos que sejas com os teus servos, que te servem por todo o mundo, que os encorajes e que os ajudes. And we pray, Holy Father, that you help us to be a people of love and humility and of faith. E ajuda-nos, Pai, a sermos um povo de amor, de humildade e de fé. Help us to exalt your name here today. Ajuda-nos a exaltar o teu nome aqui hoje. In the name of Jesus we pray, amen. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, vamos louvar ao Senhor todos juntos. Let's start our praise time with What Child Is This? Angels
como vem sendo habitual nestas últimas semanas, portanto, agora vamos prosseguir com o acender da vela, que vai ser feito por a irmã Sandra, a Daniela, a Natália. Não. Três. E a Nádia também. Portanto, podem se levantar e fazer Na terceira semana do Advento, acendemos a vela da alegria, também conhecida como a vela do pastor. Esta vela simboliza a alegria do Salvador que se aproxima. Lembra-nos da alegria que encheu o coração dos pastores, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, declarando boas novas de grande alegria para todas as pessoas. On the third week of Advent, we light the joy candle, also known as the shepherd's candle. This candle symbolizes the joy of the coming Savior. It reminds us of the joy that filled the shepherds' hearts when the angel announced Jesus' birth, declaring good news of great joy for all people. Isaías 65:18 diz: Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Isaiah 65:18 reads, But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy. Lucas 2:10 diz: O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Luke 2:10 Then the angels said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Colossenses 1:19-20 diz: Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. In Colossians 1:19-20 reads, For God is pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. João 3:16-17 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. John 3:16 and 17. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Por que ler estes versículos esta semana? Acender a vela da alegria é uma celebração da alegria profunda e duradoura que temos em Cristo. Uma alegria que não se baseia nas circunstâncias, mas no incrível dom do seu amor e salvação. Esta terceira semana do Advento é uma oportunidade para que nos alegraremos com a esperança e a paz que nos foi dada através de Jesus, deixando essa alegria encher os nossos corações à medida que nos aproximamos do Natal. Deus escolheu vir à Terra da forma mais humilde, viveu uma vida humilde e morreu de forma humilhante. Tudo para nós. Oh, a profundidade do seu amor e a alegria que temos na boa nova que foi o nascimento de Jesus. E continuamos alegres esperando pela sua segunda vinda, para que todas as coisas sejam restauradas. Why read these verses this week? Lighting the joy candle is a celebration of the deep and abiding joy we have in Christ, a joy that isn't based on circumstances, but on the incredible gift of his love and salvation. This week of Advent is a chance to rejoice in the hope and peace we've been given through Jesus, letting that joy fill our hearts as we draw closer to Christmas. God chose to come down to earth in the humblest way, live a humble life, and die in a humiliating way. All for us. Oh, the profoundity of his love and the joy we have from the good news of Jesus' birth.
Let us pray. Heavenly Father, you could have come to earth as a king or a rich man, but instead you chose a humble birth and life. May we remember the true reason we celebrate this season, not to exchange gifts or to enjoy Christmas light displays, but to recognize the solemnity of your death and resurrection that would come 30 years after you entered this earth. Thank you for the good news of great joy. Thank you for your sacrifice, Jesus. Amen. Pai Celestial, podias ter vindo à Terra como rei ou homem rico, mas em vez disso, escolheste um nascimento e uma vida humilde. Que nos lembremos da verdadeira razão pela qual celebramos esta época. Não para trocar presentes ou apreciar as luzes de Natal, mas para reconhecer a solenidade de tua morte e ressurreição, que viriam 30 anos depois de teres entrado nesta terra. Obrigado pelas boas notícias de grande alegria. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos pedir ao irmão Mário poder começar. Pedir a bênção por estas ofertas. Deus e Pai, queremos agradecer uma vez mais as maravilhas que derramas sobre as nossas vidas e a abundância que nos trazes e o que colocas no nosso coração para podermos partilhar de tudo aquilo que tu nos dás um pouco para a tua obra. Que estas ofertas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, agora podemos colocar até para louvar ao Senhor, então, com o hino. Não temos a Margarida, hoje se calhar vamos pedir à irmã Natália então para vir ler a passagem que se encontra no João 8, do versículo 1 ao 11, por favor, e depois o pastor trará a passagem.
Bom dia, irmãos. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentados, os ensinavam. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério, adulterando. E na lei nos manda dizer, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Pois, tu que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aqueles dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e acusaram pela consciência. Saíram um a um, e começando pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais que a mulher, e disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Foi a palavra do Senhor. Amém. Ora, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia para São João, capítulo 8. Abram a vossa Bíblia para o Evangelho de São João, capítulo 8. E nós hoje vamos estudar outro encontro que Jesus teve com outra mulher. Há 3 semanas atrás, ou há 4 semanas atrás, nós estudámos o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, uma mulher desprezada e julgada pela sua cidade, ninguém queria estar ao pé dela. E Deus, sabendo o estado desta mulher, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para dar uma mensagem de conforto e esperança a esta mulher. E quando ele sentou-se ao pé do poço, ele disse a esta mulher: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, te daria a ti água viva. A mulher não compreendia ao princípio, mas depois Jesus explicou o significado desta água, que é a água representada pelo próprio. Ele é quem dá vida às pessoas. No domingo passado, nós estudámos outra mulher, em que Jesus disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. Esta mulher era uma mulher de má fama, bem conhecida pelos seus pecados. Ela era uma mulher imoral. No entanto, esta mulher, toda arrependida, entrou na casa onde Jesus estava e começou a chorar com lágrimas de arrependimento, lavando os pés de Cristo e enxugando com os seus cabelos. Beijou os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus com óleo. E Jesus, vendo a fé dela e o arrependimento, a confortou e lhe disse: Filha, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Mas hoje vamos estudar outra mulher. Uma mulher foi apanhada no adultério com outro homem. Trouxeram esta mulher, os líderes religiosos trouxeram esta mulher ao templo e queriam que Jesus desse a sentença. E Jesus, no fim, confortou aquela mulher e disse: Vai-te e não peques mais. Vamos examinar primeiramente o lugar aonde Jesus disse a esta mulher: Vai-te e não peques mais. Reparem que lemos em João capítulo 8 e versículo 1 e 2. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-os os ensinava. Jesus disse as palavras no templo
de Deus. Ora, o templo era um lugar considerado por Deus e pela nação um lugar sagrado. Deus prometeu estar presente no lugar santíssimo dentro do templo. E só uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, quando ia pagar a dívida dos pecados da nação inteira. Trazia o sangue diante de Deus, despegia o sangue diante do propiciatório, e ali Deus aceitava este sangue como pagamento da nação inteira. Uma vez por ano ele fazia isto, que apontava para o sacrifício que mais tarde Jesus iria fazer quando viesse aquele mundo. Era no templo onde as pessoas traziam as suas ofertas para dar a Deus, os sacrifícios. Era no templo onde a nação vinha para celebrar as 3 festas religiosas, começando com a celebração da Páscoa. Era no templo onde as pessoas vinham orar. E Deus prometeu: quem ora diante de mim, com sinceridade, eu ouço a oração. E estes homens trouxeram uma mulher apanhada no adultério, não para orar a Deus, não para ouvir a palavra de Deus, mas com uma intenção cheia de maldade, para ver se podiam condenar o Senhor Jesus Cristo. É terrível aquilo que eles fizeram. Eles pecaram mais do que aquela mulher, da maneira como eles a procederam. Faltaram ao respeito quando trouxeram com más intenções. Vemos aqui que Jesus foi logo de cedo, de manhãzinha, para ensinar o povo, e o povo está ouvindo a palavra de Deus. A quem é que Jesus disse: vai que não peques mais? Estas palavras foram ditas a uma mulher que foi apanhada no adultério, irmãos. Por uma mulher que estava sendo usada pelos próprios escribas e fariseus para armar uma armadilha contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse estas palavras a uma mulher que, segundo a lei de Moisés, como está escrito na Bíblia, merecia o castigo da morte. Se vocês forem ao livro de Levíticos, no Velho Testamento, capítulo 20, versículo 10, diz lá: quando uma mulher ou um homem é apanhado no adultério, deve ser condenado à morte. É o que está lá escrito. Também em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 24, está lá escrito a mesma coisa. Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E nestes livros, Deus condena o adultério à morte. Jesus disse estas palavras a uma mulher que, segundo a lei de Moisés, não haverá amor, não há compaixão, não há misericórdia, não há perdão. A lei simplesmente mostra o que a pessoa deve fazer, e se a pessoa não o faz, imediatamente está condenada. O salário do pecado é a morte. A lei mostra o pecado. Mostra o que Deus manda que a gente deve fazer. Não ajuda, mas mostra o nosso pecado. E quando a gente não obedece a Deus, a lei é testemunha. Esta pessoa está condenada. Não obedeceu à lei. Jesus disse estas palavras: vai, não peque mais. É uma mulher que naquele dia precisava de amor, compaixão, misericórdia. A mulher estava desesperada, humilhada. Imaginem, publicamente, ser exortada, dizendo que esta mulher pecou, cometeu um adultério. Qual é a pessoa que está aqui hoje que queria que o vosso pecado fosse publicado publicamente? Ninguém. Pois fizeram foi o adultério.
Não são coisas que se façam. E principalmente uma pessoa que diz que é um servo de Deus. Quais foram as pessoas que trouxeram aquela mulher? Líderes religiosos, apoiamos aqui no versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher. Ora, os escribas, irmãos, eram pessoas que naquele tempo escreviam as Sagradas Escrituras para as pessoas lerem. É o trabalho deles. Não havia máquinas como temos hoje. Hoje fazem livros em máquinas rapidamente. Mas naquele tempo, não. Era tudo escrito à mão. Os escribas, a arte deles, a profissão deles, era escrever as Sagradas Escrituras, tanto do Velho Testamento, tudo, bem certo. Escrever exatamente como está escrito na Bíblia. É o trabalho deles. Eles sabiam o que estava na Bíblia. Mas saber e praticar é outra coisa. Há pessoas que sabem, mas não praticam. Eles sabiam, mas não praticavam. Um fariseu era uma pessoa que ensinava a Bíblia. Todos os sábados, o fariseu, ou os fariseus, as suas sinagogas, e ali ensinavam ao povo as Sagradas Escrituras. Não somente ensinavam as Sagradas Escrituras, mas ensinavam tradições inventadas pelos homens. Não está escrito na Bíblia. E Jesus mostrou a hipocrisia deles. Ou seja, em vez de ensinarem a Bíblia, estão ensinando tradições. Infelizmente, há religiões que ensinam parte da Bíblia e parte tradições. Nós não estamos aqui para ensinar tradições dos homens. Estamos aqui para ensinar exatamente o que está na Bíblia. Mas eles não faziam isso. Estes líderes religiosos daquele dia não mostraram respeito à presença de Deus, no templo de Deus. Eles deviam ter pensado, é o templo de Deus. Não vamos trazer aquela mulher ali. Não tiveram respeito. Eles não vieram ao templo para orar a Deus e pedir ao auxílio de Deus. Sabem que Jesus um dia chegou ao templo e viu as pessoas a venderem coisas, animais e tudo isso, e ele ficou revoltado porque viu que eles estavam até abusando das pessoas ao venderem aqueles animais. Ele expulsou as pessoas, os vendedores, virou as mesas e repreendeu-os e disse: vocês fizeste a casa do meu pai uma casa de oração, uma casa de ladrões. Aqueles homens não respeitavam Deus naquele dia. Eles trouxeram a Bíblia. Se você for à Bíblia, em Levíticos capítulo 20, versículo 10, diz lá assim: o homem e a mulher que foram apanhados no adultério merecem a morte. Está lá escrito. Mas repararem que eles só trouxeram a mulher. Eles não trouxeram o homem. Imagine, os dois apanhados no adultério só trouxeram um. E o outro disse: olha, vai-te embora. Logo ali, vemos a maldade destes homens. Logo ali vemos pessoas que realmente não seguem a Bíblia. Se a pessoa seguisse realmente a Bíblia, nunca fazia o que eles fizeram. Se ela merece a morte, o homem também merece a morte. Não é só a mulher. Jesus viu a maldade deles todos. Ele viu aquela maldade toda. Estes líderes religiosos não mostraram os frutos de uma pessoa que é um servo de Deus. Por várias razões. Primeiramente, desprezaram o lugar sagrado onde eu estava. Foi escolhido para ser um lugar
onde a pessoa vem para chegar-se perto de Deus, para orar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Não é um lugar para a pessoa querer armar armadilhas contra os outros. E somente contra Jesus. Eles não respeitaram Deus naquele dia. Eles não oraram a Deus. Um servo de Deus, um verdadeiro servo de Deus, irmão, é um homem de oração. É um homem humilde que ora a Deus e pede a Deus auxílio. Não é um homem como eles. Um servo de Deus não torce a Bíblia. E ensina exatamente o que está lá escrito, irmãos. Eles torceram a Bíblia naquele dia. Ela foi apanhada no adultério. Até o homem também não foi apanhado no adultério. Então, esta mulher, até o homem. Vejam a maldade daquelas pessoas. Torcendo a própria Bíblia. Só usando parte da Bíblia, não usando tudo. E nos nossos dias, irmãos, infelizmente, há muitos que estão nas igrejas torcendo a Bíblia. Não pregam tudo que está na Bíblia. Só pregam partes daquilo que eles pensam. Mas não estão realmente ensinando a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, uma coisa que eu afirmei perante Deus, eu vou pregar a tua palavra exatamente como estava escrito. Se ficam zangados comigo, o problema é deles, mais nada. E tem havido pessoas que ficam zangadas comigo. Está a falar contra mim. Eu não estou a falar contra ti. Eu estou assinando o que está na Bíblia, mais nada. Tu não gostas, o problema é teu, não é meu. Eu estou a ser uma mulher, reparem, com ódio. Com ódio, irmãos. Contra Jesus. Usando a ela para ver se conseguiu apanhar uma armadilha contra ele. Não mostraram compaixão para aquela mulher. Não houve amor. Só ódio. E depois no sábado ensinar a Bíblia aos outros. Que coisa terrível. Eles não temeram a Deus. Eles não viam que Deus estava vendo tudo o que eles estavam a fazer. Estes homens, os líderes religiosos, estavam espiritualmente cegos e nem sabiam quem era Jesus Cristo. Porque se eles soubessem quem era Jesus Cristo, eles nunca faziam o que fizeram. Eles não sabiam que quando trouxeram esta mulher a Jesus Cristo, eles estavam enfrentando o Criador do mundo, irmãos. A pessoa mais poderosa do mundo, estavam falando com ele. Quem é Jesus Cristo? É somente aquele bebê nascido no dia do Natal pela Virgem Maria? Vocês sabem que Jesus Cristo já existia antes de Maria? Muitos não sabem disso. Cristo é o Criador do mundo, irmãos. A pessoa mais poderosa do mundo. Em João 1:1, lemos o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está a ver? Ele estava no princípio com Deus. Antes do mundo ser criado, Jesus já existia. Ele estava no princípio com Deus. E depois de lá. E nada do que há se fez. São através de quem? De Jesus Cristo.
Quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz lá assim: façamos o homem à nossa imagem. Está no plural. Façamos o homem à nossa imagem. É o pai a falar com o filho. Façamos o homem à nossa imagem. E naquele dia, Jesus e seu pai criaram Adão e Eva. Milhares e milhares de anos antes de Maria ter dado à luz o seu filho. Temos aqui um casal que vocês devem conhecer. João Tavares e Mima. Eles não sabiam que Jesus Cristo é Deus connosco. A aparência de um homem criado, nascido de Maria, mas era mais do que um homem. A palavra Emmanuel significa Deus connosco. Eis que uma vista que não saberá e dará à luz um filho, e seu nome será quê? Emmanuel, que significa Deus connosco. Será que eles sabiam que estavam falando com Deus connosco? Eles não sabiam. Estavam cegos, completamente. Viram os milagres, mas não compreendiam quem era que estava ali. Ouviam os seus ensinamentos, mas não compreendiam o que estavam ouvindo. Eram cegos completamente. Eles não sabiam que aquela pessoa que eles estavam querendo fazer uma armadilha ia morrer por seus pecados. Eles não sabiam. Eles não sabiam que o Salvador estava ali. Eles não sabiam. Eles não sabiam que Jesus é o Messias que estavam à espera. Que Deus prometeu mandar ao mundo, nascido da descendência de Davi, para reinar eternamente e estabelecer o seu reino. Eles não sabiam que estavam falando com o Messias que Deus prometeu dar ao mundo. Então, era um homem para ser julgado só pelo caminho. Eles não sabiam que Jesus Cristo sabia os seus corações. Eles não sabiam que Jesus um dia ia julgá-los no seu trono. Eles não sabiam disso. Como é que Jesus resolveu o problema daquela mulher e a ratoeira dos fariseus? Primeiramente, reparem que Jesus ignorou a pergunta que eu estava fazendo a ele. A lei de Moisés diz isto. O que é que tu dizes que se deve fazer? E o que é que Jesus fez então? A Bíblia diz que ele começou a escrever com o seu dedo no chão. Quais foram as palavras que Jesus escreveu? Ninguém sabe. Há pessoas que levam tanto tempo a pensar. Eu não levo tempo para essas coisas. Se a Bíblia não diz lá o que ele escreveu, eu também não digo nada. Podemos, talvez, sugerir, talvez, os pecados de cada um, podia ser. Não sei. Seguramente, Jesus, vendo a persistência deles, apanhou-os de surpresa. Ele é sábio em tudo. E então Jesus virou-se para eles e disse assim: aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Aí vocês querem que eu julgue? Eu agora vou dizer uma coisa. Aquele de vós está aqui que quer julgar ela, quer ter pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E começando dos mais velhos, começaram a sair, até chegar aos mais novos. Ora, porquê que os mais velhos saíram primeiro? Quanto mais velha a pessoa tem, mais pecados tem. E então os velhos começaram a pensar: bem,
Eu tenho tanto pecado, eu também não posso tirar a pedra. E cada um saiu. Ele compreendeu que não tinha nenhuma qualificação para ter ajudado aquela mulher. Todos eram pecadores. Jesus os repreendeu só com aquelas palavras. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Cada um examinou-se a si mesmo e foram-se todos envergonhados, saíram para fora. Então Jesus perguntou à mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores que te disseram até aqui? Eu já não quero acusar-te. E a mulher respondeu: ninguém se viu. Todos se foram embora. E Jesus surpreendeu aquela mulher com as palavras: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A maioria dos escribas e fariseus não eram servos de Deus. Todos eles eram pecadores. Em facto, o que eles fizeram naquele dia foi um bocado pior do que aquela mulher cometeu. Embora a lei de Moisés condenasse essa ação. Mas o pecado deles era pior. Quais são as lições que nós podemos aprender, irmãos? Vamos examinar esta passagem. A primeira lição que aprendemos aqui é que saber o que está escrito na Bíblia não significa que a pessoa pertence a Deus e é um servo de Deus. Não significa isso. E nunca me esqueço uma vez de estar na universidade, tive estudado em duas universidades, e uma foi York University. E eu fui ao escritório lá do professor e tentei testemunhar a ele. Comecei a recitar o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o professor recitou o resto. Sabia exatamente o que estava lá escrito. E eu fiquei admirado com ele. Tu sabes a Bíblia, conhece a Bíblia, mas não acredita em nada. Eu olhei para ele. Esse versículo é um versículo muito importante, sabes? Que mostra o caminho da salvação. E tu não te interessas nisso? Não. Um homem inteligente, mas cego. Completamente. E espiritualmente, o homem estava completamente cego. Os escribas sabiam que estava lá escrito na Bíblia, mas estavam cegos. Eles não eram servos de Deus. Sabe que João Batista, quando viu os escribas e fariseus, os repreendeu e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de quê? Do arrependimento. Vocês não são servos de Deus. Vocês não mostram nada que pertence a Deus. Vão nas sinagogas, estão ensinando a Bíblia, mas vocês não são servos de Deus. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, falou a mesma coisa. Os fariseus e escribas assentam-se à cadeira de Moisés, mas não praticam nada. São cegos ensinando a cegos. Filhos de inferno. E chamamos raça de vidas. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês vão ser julgados. Caiados como sepulcros, mas dentro vocês estão mesmo cheiram a mal. E eles ficaram zangados com isto. Aquelas palavras. Da maneira como ele falou, os apóstolos eram mestres. Sabes que eles ficaram zangados. Deixa-os estar zangados. Saber estar aqui não é suficiente, irmãos. Uma pessoa que realmente é salva não é só ler a Bíblia. Pratica o que está na Bíblia. Segunda lição. Só há uma pessoa que está qualificada para julgar
a nós. Quem é essa pessoa? É Jesus, porque Ele é Deus. E nunca pecou. É interessante. A única pessoa que estava ali naquele dia, que estava qualificada para julgar aquela mulher, era só Jesus. Aqueles escribas e fariseus pensavam que eram mestres em tudo isso, não estavam qualificados de nada para trazer aquela mulher àquele lugar, nem para julgar aquela mulher. Jesus o repreendeu. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E todos foram-se embora. Jesus nunca pecou, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Está bem? Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que nasceu sem pecado. Aquele que viveu uma vida inteira na terra sem pecado. E aquele que morreu, não tem pecado seu. Mas pagou a dívida dos nossos pecados. A razão que Deus aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz para a nossa salvação, porque Jesus foi o único que nunca pecou. Uma vítima perfeita. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É um Cordeiro que nunca pecou. Inocente completamente. 100%. Jesus naquele dia, irmãos, é de terceira lição. Jesus naquele dia mostrou a diferença entre o conceito da lei de Moisés e o conceito da graça de Jesus Cristo. João escreveu: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. A lei de Moisés, irmão, não salva ninguém. A lei de Moisés só condena as pessoas. Não. A lei de Moisés é testemunha que não há nenhum sequer de nós que merece a salvação. Todos nós temos pecado contra a lei de Deus. E realmente é que os fariseus e escribas sabiam disso, porque a lei de Deus diz: se a gente quebra isso, mete adultério, deve ser a morte. Mas hoje não fizeram tudo. Só escolheram parte. Mas já sabiam. Quem quebra a lei deve ser castigado. Nada disso tinha razão. Mas a lei de Moisés não mostra misericórdia a ninguém. A ninguém. Não mostra amor, nem compaixão, nem dá salvação a ninguém. E mais uma vez eu tive um tiquete, estava em volta, vinha para baixo, estava lá uma caminhonete da escola, e eu, geralmente, presto atenção e vi que a caminhonete não tinha a bandeira, saiu para fora, e eu lá passei a caminhonete. Qual foi o meu espanto? Que um polícia veio atrás de mim. Veio atrás de mim, mandou-me parar, e eu até fiquei surpreendido. Algum problema? Então você não viu aquela cara? Vi. Ela não tinha a bandeira. Tinha. Não tinha. Eu reparei. Você é o mau condutor. Eu olhei para ele. É assim. Ela foi-me dar um ticket de $500. 9 pontos para a carta. Eu fiquei a olhar para aquilo e disse: este homem está a ser injusto. Eu calei e disse: ok. Nem vale a pena estar a argumentar com eles. Fui à corte. Expliquei o assunto. Isto aconteceu, mas eu quero dizer ao Sr. Juiz. Aquela câmara não tinha o sinal. Ele estava a dizer que tinha, mas não tinha, porque eu vi. Eu nunca tinha queixa desta maneira, você sabe. E eu disse: bem, ok, eu tenho dado o recorde e vou dar tudo. Então vou dar-te oportunidade, em vez de pagar $500, vais pagar 250 e não vais ter os 9 pontos para a carta. E se quiseres
tu vais a outra corte para examinar este assunto. E eu perguntei à juiz, e eles vão acreditar em mim ou vão acreditar no polícia? Afinal. Porque da maneira como está agora, estou vendo que aquilo que eu digo não tem nenhum valor. Vai lá. Eu não fui. Paguei os 250, graças a Deus que os pontos não entraram. A lei, isto é o ponto que eu mostrar. A lei não mostra misericórdia para ninguém. Para ninguém. Se você quebra a lei não se interessa se você pode pagar ou não pode pagar. Nem se interessa se você está errado ou não está errado. Foi condenado, está condenado. E é isto, queridos irmãos, que nós vemos a diferença entre a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens fariseus só queriam usar a lei. Não há amor, não há misericórdia, não há compaixão. Condena a mulher. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo mostrou misericórdia àquela mulher. Ele perguntou, aonde estão os teus acusadores? E eles disseram, ela disse, todos foram embora. Também eu te digo uma coisa, eu também não te condeno a ti. Vai e não peques mais. Mostrou misericórdia e amor. Mas a mulher, que segundo a lei, ela não merecia nenhuma misericórdia. Qual é o quarto lição que aprendemos aqui? Jesus, irmãos, não aprova nenhum pecado que nós cometemos. Não aprova nada. Ele mostra misericórdia, é verdade, mas aprovar não aprova. Ele naquele dia repreendeu aqueles hipócritas. Quando disse a eles, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pecado. E todos eles compreenderam o campo dos pecadores. Repreendeu-os. O que vocês fizeram hoje é terrível. Falta de respeito na própria casa de Deus. Com pensamentos de maldades. Mas Jesus também não provou o pecado da mulher. Quando ele disse, vai-te e não peques mais, mostra que Jesus está a dizer a ela, não faças isso outra vez. O que tu fizeste está muito, muito mal. Arrepende e não faças isso outra vez. Qual é as palavras de irmão disto que estão por texto? Qual é as palavras que Jesus diria a nós hoje? Que dizemos que somos cristãos. Que temos fé em Cristo Jesus como o nosso Salvador. Quais são as palavras que Jesus dizia a nós hoje? Vai-te aqui e não peques mais. Vive uma vida digna da tua fé. Infelizmente, irmãos, nos nossos dias há pessoas que dizem que são cristãos, mas não vivem dignos da fé em Cristo. Não há arrependimento verdadeiro. A vida moral das pessoas que agora vão à igreja é quase igual às pessoas lá fora. E Deus no céu está vendo tudo. Há falta de arrependimento espiritual na própria igreja. Pessoas que dizem que são cristãos, mas não mostram para as ações e palavras que são cristãos. E para mim Deus falou claramente que como um servo de Deus, prepara bem como tu vives. Vai-te e não peques mais. E aqui muitas passagens para mostrar a vocês, eu penso que vocês já sabem a verdade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Cristo quer que a gente viva uma nova vida. Não é a velha vida do passado. Ser santos, porque eu sou santo. É a nova vida, irmãos. Tenha cuidado das coisas que vocês veem na televisão. Para um cristão, tem que ser coisas como deve ser. Com a internet, a mesma coisa. Livros, a mesma coisa. Tenha cuidado do que leem, para não contaminar a vossa alma e a vossa vida. Portanto, irmãos, deixa a mensagem convosco. Vai-te para casa e não peques mais. E no próximo domingo, se Deus quiser, vamos examinar outra mulher. E pensa qual é a mulher que no domingo vamos os meus filhos examinar. É Maria. É a mulher que no próximo domingo a gente vai examinar. Maria. Que Deus vos abençoe. E para aqueles que estão ouvindo pela internet, convido vocês, no próximo domingo, se quiserem, estudarem connosco às 14h da tarde. Nós vamos ter um culto especial para mostrar o significado do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos para pé. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo que estivemos aqui juntos, ó Pai.
Obrigada pelos dois cultos que aconteceram aqui esta manhã, Senhor, em inglês e português. Ó Pai, nós sentimos a Tua presença, Senhor. Obrigada pelo ministério de louvor, obrigada pelo ministério do ensino e também pela pregação que o nosso pastor trouxe. Senhor, abençoe-a, continua abençoando ele, Senhor, dando-lhe saúde para que ele continue aqui, ó Pai. Levando a Tua igreja, ó Pai, onde Tu queres que a gente vá, Senhor. Obrigado mais uma vez pela vida de cada um que esteve aqui presente, Pai. Derrama as Tuas bênçãos sobre cada um deles, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, que tudo o que foi dito aqui hoje e que nós aprendemos, que possa ser usado por cada um de nós, ó Pai, lá fora, Senhor, nas nossas casas, na nossa comunidade, ó Pai, por esta cidade, fora, Pai, e pelo mundo, Senhor. Obrigado mais uma vez, ó Pai, pela Tua casa que nos acolhe aqui, Senhor, dos elementos, Senhor, onde podemos estar aqui juntos, Senhor, agradecemos tudo isso, Pai. Em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amen.